Como tomar energéticos com segurança. Bebendo energéticos de modo responsável. Limite o consumo a no máximo 2 drinks por dia. O termo bebida energética é genérico e se refere às bebidas que contêm uma mistura de ingredientes com intenção de dar um pico de energia, alerta e foco. Além disso, existem diversos produtos que se encaixam na categoria de latinhas a doses e pós-solúveis. Definir um limite de quantos energéticos tomar por dia é complicado por conta de tantas variações. No caso dos energéticos mais populares e comuns, o limite de 2 doses por dia é razoável e seguro para adultos saudáveis. No caso dos energéticos líquidos não concentrados, como o Red Bull e o Monster, isso equivale a 500 ml por dia. Esse deve ser o limite. Mas o ideal é consumir menos por segurança. Não tome energéticos antes ou durante atividades físicas vigorosas. Os casos fatais de consumo de energéticos quase sempre são associados à prática de atividades físicas, jogos ou outros exercícios vigorosos. Alguns atletas gostam do empurrão de energia e do aumento de foco dos energéticos. Mas a cafeína e os outros ingredientes exacerbam as mudanças físicas que já acontecem naturalmente com a prática de atividades físicas, como é o caso do aumento da frequência cardíaca. Por exemplo, combinar energéticos e atividades físicas é ainda mais perigoso para quem sofre de problemas cardíacos, pois pode causar problemas como fibrilação atrial e até mesmo morte súbita. Como é muito comum que jovens não tenham sido diagnosticados com problemas cardíacos, o consumo de energéticos junto de atividades físicas é um risco que pode pegá-lo de surpresa. Tais eventos negativos são raros, mas o risco certamente é maior do que a recompensa. Deixe para praticar exercícios sem os energéticos, pois as atividades já o energizaram e darão o foco necessário para você. Não misture energéticos com álcool. Para a surpresa de ninguém, a popularidade crescente dos energéticos levou ao desenvolvimento de drinks alcoólicos novos. Algumas pessoas acreditam que os energéticos ajudam a balancear os efeitos intoxicantes do álcool, permitindo que elas bebam e se divirtam por mais tempo. Infelizmente, a mistura também faz com que você perca a noção de quanto já bebeu, podendo causar efeitos perigosos na saúde. Algo ainda mais perigoso é cada vez mais comum. Algumas pessoas bebem energéticos após consumir álcool para dirigir de modo seguro. Saiba que, por mais que você esteja um pouco mais alerta, você ainda está bêbado. Os energéticos só darão mais confiança, o que é muito perigoso. Tomando decisões bem informadas, procure marcas que disponibilizem informações nutricionais. Alguns energéticos são categorizados como suplementos alimentares e burlam o regulamento que obriga a descrever todas as informações nutricionais na embalagem de alimentos e bebidas. Ao consumir tais bebidas sem ler o rótulo, você não terá nenhuma ideia do que está colocando em seu corpo, o que é perigoso. Por sorte, a maioria dos energéticos é categorizada como bebidas e não como suplementos alimentares, o que torna obrigatória a presença das informações nutricionais na embalagem. Obviamente, tudo depende do consumidor. É preciso ler o rótulo.
decifrar o que há exatamente na bebida e manter o controle de quanta cafeína e outros ingredientes se está consumindo por dia. Consulte as recomendações do fabricante, mas não as aceite logo de cara. De acordo com o site do energético mais conhecido do mundo, Red Bull, praticamente qualquer hora é boa para se tomar uma bebida energética. Segundo os fabricantes, você pode utilizar a bebida enquanto dirige, estuda, trabalha, pratica esportes, joga videogames ou se diverte em festas escondidas no site. Entretanto, você encontrará recomendações mais práticas, como a de manter o consumo diário de cafeína em no máximo 400 mg, ou 5 latas da bebida, sendo um adulto saudável. O site também alega que pessoas sensíveis à cafeína, gestantes e lactantes devem evitar o consumo da bebida. Descubra o máximo de informações possível sobre a bebida que deseja consumir e confira as recomendações do fabricante. Ainda assim, utilize informações de terceiros, de preferência científicas, para determinar se deve ou não consumir a bebida. Controle seu consumo diário de cafeína. Apesar da percepção popular, a cafeína não é tecnicamente uma substância viciante. Por mais que ela possa causar sintomas de abstinência quando se interrompe o consumo pesado de uma hora para a outra. Com moderação, a cafeína é segura. As doses altas, por outro lado, podem causar irregularidades cardíacas e outros problemas médicos. Em casos extremos, ela pode causar a morte. As recomendações variam pois os efeitos do alto consumo de cafeína ainda não são completamente claros. Ainda assim, um máximo de 300 mg a 400 mg de cafeína por dia é próximo do ideal. Para referência, um copo de café, 225 ml, tem cerca de 100 mg de cafeína. Uma latinha de refrigerante, 350 ml, cerca de 40 mg. Um energético, 250 ml, normalmente tem entre 50 mg e 160 mg. Sob circunstâncias normais, gestantes e mulheres amamentando devem limitar o consumo a 200 mg de cafeína por dia. As crianças devem seguir um limite de 100 mg por dia. Fique de olho no açúcar e nos outros ingredientes. Conferir as informações nutricionais dos energéticos permite que você controle mais do que apenas o consumo de cafeína. Muitas bebidas, por exemplo, têm doses altíssimas de açúcar. Os efeitos nocivos do excesso no consumo de açúcar são bastante conhecidos e especialistas recomendam que ele seja evitado sempre que possível. Os energéticos também costumam conter ingredientes como a taurina, um aminoácido encontrado naturalmente em produtos animais. Guaraná, uma planta que contém cafeína naturalmente. A contagem de cafeína do guaraná não entra na contagem de cafeína na lista de ingredientes e vitaminas do complexo B. Com moderação, tais ingredientes são saudáveis para o consumo. Nada em excesso é bom. Levando sua saúde em consideração. Converse com um médico caso tenha problemas de saúde. 1 ou 2 drinks energéticos por dia podem ser saudáveis para um adulto saudável. No caso das pessoas com problemas de saúde, é preciso tomar certas precauções antes de se consumir energéticos.
Se você sofre com algum problema cardíaco ou de pressão arterial, é ainda mais importante consultar um médico antes. Se ficar irritado, nervoso, com insônia, taquicardia ou pressão alta após um drink energético, é possível que você tenha sensibilidade à cafeína ou algum outro problema digno de preocupação. Converse com um médico antes de experimentar energéticos novamente. Se tem consumido energéticos regularmente por problemas com energia, é possível que você sofra com algum transtorno de sono ou algo do tipo. Faça um check-up geral. Não use os energéticos como substitutos para uma boa alimentação ou para uma boa noite de sono. Lembre-se de que você receberá mais energia saudável e duradoura dormindo o suficiente e alimentando-se bem. Os energéticos servem para dar um empurrão temporário de energia, enquanto uma boa noite de sono e refeições adequadas o manterão energizado por todo o dia. Clique aqui para encontrar informações úteis sobre a importância do sono adequado. Aqui, você encontrará dicas sobre como dormir melhor. De acordo com sugestões de profissionais, deve-se evitar açúcares adicionados. Se precisa de energia, consuma frutas, vegetais, proteínas magras, grãos integrais e gorduras saudáveis. Limite o consumo de energéticos se você estiver grávida ou amamentando. Qualquer gestante sabe que existem diversas precauções nutricionais que precisam ser tomadas para proteger a própria saúde e a saúde do bebê. O consumo excessivo de cafeína, por exemplo, pode causar irregularidades cardíacas no feto ou na mãe. Alguns especialistas e gestantes ainda acreditam que se deve evitar completamente a cafeína durante a gravidez. Mas estudos recentes indicam que um consumo controlado não é perigoso para a mãe e nem para a criança. Limite-se a ingerir no máximo 200 mg por dia. Ou siga as recomendações de seu médico. Limite ou elimine o consumo de energéticos por crianças e adolescentes. Os adolescentes representam uma boa parte do mercado de energéticos. Seja pelo empurrão de energia, seja pelo fator descolado. A cafeína e os outros ingredientes dos energéticos não são perigosos para crianças, mas devem ser consumidos em quantidades menores. Como os energéticos não têm benefícios nutricionais ou terapêuticos, eles contêm ingredientes desconhecidos que não foram testados a longo prazo quanto ao efeito em crianças. O mais seguro a se fazer é evitar, portanto, o consumo deles por crianças. Os jovens não têm motivos para precisar de um empurrão de energia, a menos que sofram com alguma condição médica, que deve ser analisada por um profissional, ou não estejam dormindo o suficiente. Pense 2 vezes antes de utilizar a cafeína em pó. Algumas pessoas evitam os energéticos industrializados, preferindo preparar as próprias bebidas energéticas. A cafeína em pó pode ser comprada como suplemento alimentar e, na teoria, é tão segura quanto a cafeína presente nas bebidas. Ainda assim, não é possível garantir que o pó seja composto apenas por cafeína. Qualquer erro nas medidas pode aumentar o consumo de cafeína diário, o que é perigoso. Segundo especialistas, o consumo da cafeína em pó é perigoso por conta da facilidade com a qual os erros nas medidas pode causar overdoses perigosas.
a menos que tenha plena confiança na qualidade do produto e seja preciso na dosagem. O ideal é evitar a cafeína em pó. Por segurança, evite também o consumo da cafeína em pó por adolescentes. Use os energéticos com sabedoria e não exagere no medo. Assim como qualquer alimento, droga ou suplemento, os energéticos podem ser consumidos com moderação. Se é capaz de enfrentar o dia sem energéticos, essa é provavelmente a opção mais segura e saudável. Caso opte pelo consumo moderado e não tenha nenhum fator de risco, saiba que não é preciso se preocupar muito. O ideal é que a alimentação saudável, a prática regular de exercícios e um sono de qualidade sejam suficientes para energizá-lo no decorrer do dia. O café preto é a segunda melhor opção, por ter poucas calorias e ingredientes. Saiba que os grupos que pedem a regulamentação excessiva ou o banimento dos energéticos são exagerados, pelo menos com base nos estudos recentes. Com decisões informadas e inteligentes, é possível consumir energéticos com segurança.